Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Eric Aoki. Hoje a gente vai conversar sobre o episódio 15 da 18ª temporada, mais um episódio de meio de temporada. Isso significa que a gente não pode esperar muita coisa, mas nesse episódio tivemos sim dramas e tivemos reviravoltas e também tivemos cenas bem tensas, principalmente em relação ao arco da Bailey, que cada vez mais caminha para um possível desfecho bem problemático. A gente nunca pode esquecer que a Bailey já tem um histórico de saúde fragilizado. Não fragilizado, acho que fragilizado pode até soar um pouco forte demais. Mas a Bailey precisa tomar cuidado porque ela sabe que o estresse demais pode trazer consequências gravíssimas para sua saúde. Acho que nesse episódio nós começamos a ter os primeiros indícios que mostram como isso é uma grande verdade e talvez possa ser o caminho que os roteiristas estão pensando mais pra frente em relação a Bailey. Pra quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, e se você não sabe como assistir a 18ª temporada de Grey's Anatomy, essa temporada maravilhosa que nós estamos inclusive falando hoje, eu deixei o link aqui na descrição do streaming que já recebeu os episódios da 10ª temporada, que na verdade está recebendo porque a temporada ainda está em lançamento, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. Então, se você quer assistir, se cadastra lá no site. Hoje você tem 7 dias para experimentar e conhecer e também já começar a assistir a 18ª temporada. Vale bastante a pena, eu super recomendo. Aproveita para vocês colocarem a temporada em dia, caso não esteja. Vamos nessa, puxar minha vinheta rapidinho, porque nesse episódio tem muita coisa pra gente conversar. Logo de cara, o Nick já aparece e a Bailey tá tipo, uau, muito obrigado por trazer esse grande procedimento revolucionário aqui pro meu hospital, fico muito grata. Coitada, mal sabia do que estava por vir, porque tecnicamente o Nick tem uma responsabilidade naquela questão toda da possível contratação da Meredith lá no The Clinic de Minnesota, né, naquela proposta de trabalho com um baita orçamento, assim. A gente não sabe exatamente qual é o valor, mas pela reação de todo mundo, é muito dinheiro que estão oferecendo pra Meredith. Poderia soar como loucura da Mer não aceitar essa proposta pra ir trabalhar lá. No último episódio, no 14, chegou aquela mulher e conversou com o Owen, né, que ele tava como o chefe do dia, e ela falou que depois de várias denúncias, eles teriam que investigar, fazer uma avaliação no Grey's Lawn para determinar se o programa de ensino, né, o programa de residentes e tudo mais, pode continuar ou não. Por causa disso, nesse episódio, a Helmy foi conversar com o Schmidt, tentar convencer ele a voltar a trabalhar pelo menos hoje, que é um dia que tá tudo muito crítico, tudo muito incerto, eles não sabem se o programa de ensino vai continuar, e a Helmy foi conversar e pedir mesmo pro Schmidt, por favor, volta, ajuda a gente no hospital, ajuda a mostrar que o nosso programa de ensino é bom e que eles não podem fechar, porque senão a gente tá muito ferrado. Se eles perderem o programa de ensino, eu não sei nem o que eles têm que fazer. Provavelmente eles teriam que aplicar para outros hospitais e tentar outros programas de residência. Eu realmente não sei como seria, mas não é um caminho muito fácil. E inclusive, gente, acabei de pensar, se a Meredith for para Minnesota, será que a Helmy vai tentar pedir uma transferência para fazer a residência dela em Minnesota também? Eu acho que não, né? Sei lá, só veio na minha cabeça agora esse pensamento. O Nick veio com essa proposta toda revolucionária de trazer um transplante de um órgão de um porco, mas não é um órgão qualquer de porco, até porque acho que nem é possível. Mas é um porco que foi criado em um laboratório geneticamente modificado para ter um órgão compatível com o ser humano. No caso, esse paciente aqui que ele vai fazer o transplante não é um paciente que precisa assim sobreviver e tudo mais. É um paciente que já foi declarado com morte cerebral, então ele tecnicamente seria um doador de órgãos, mas devido a um câncer, ele acabou não podendo doar os seus órgãos mesmo sendo doador. Por causa disso, surgiu a oportunidade dele ser utilizado quase como que uma cobaia viva. Então a ideia do Marsh, do Nick, é de fazer esse transplante experimental, que é um grande experimento em uma pessoa que já está em estado de morte cerebral, e assim determinando se o procedimento seria um sucesso ou não. The kidney donor is a pig, farm raised, genetically modified.
Não pôde doar os órgãos, mas serviu como cobaia para o experimento. Eu não sabia que isso era possível, mas foi bem interessante. E nesse episódio, o Weber chamou o Hamilton, que é um médico que tecnicamente não é muito fã dele, e também chamaram o Kai. E basicamente eles vieram fazer alguns exames para tentar determinar se o julgamento, se o Richard ainda tá em bom estado para conseguir continuar atuando na medicina. E aí vocês começam a perceber que esse episódio vai vir com uma carga bastante pesada, porque esse episódio vai determinar se o Richard vai poder continuar trabalhando no hospital ou não. Para determinar se o hospital ainda está apto a continuar o seu programa de ensino, a Bailey vai levando como se fosse num tour pelo hospital essas duas mulheres, que são as responsáveis em julgar e tudo mais, determinar se ainda tá válido. E elas vão conhecendo, a Bailey coloca um sorriso muito até exagerado, mas o objetivo dela realmente é mostrar que o Grey Sloan é um hospital incrível para se trabalhar e para se aprender. A gente acaba descobrindo que uma parte dos comentários negativos em relação ao sistema de ensino, as denúncias e tudo mais, foram feitas pela mãe do Schmidt, né? Porque depois de tudo que aconteceu com ele, depois dele ter se apressado, dele ter feito uma coisa sem a supervisão de um atendente e perder o paciente, nossa gente, o caso do Schmidt foi bem dramático, mas eu acho que a gente tá chegando, funilando, para um momento que o Schmidt pode retornar pro hospital. E por que eu acho isso? Porque o que aconteceu com ele nesse episódio, conversando e brigando com a mãe, ela teve um tombo terrível da escada. I do, and I have the right to warn others. Oh my God. E para garantir que nada mais grave acontecesse, o Schmidt começou a atuar a medicina novamente. Tem um médico incrível, porque o Schmidt é um dos melhores residentes da nova geração, da nova leva aí. Até melhor que a Helm, melhor que o Pérez e tudo mais. O Schmidt é o grande residente de destaque dessa leva, com certeza. A primeira coisa que ele faz é ligar para um médico que ele confia muito, que é o Richard. E o Richard, pelo telefone mesmo, tenta auxiliar o Schmidt para que o Schmidt faça as coisas e ações necessárias para garantir que a mãe dele sobreviva. E isso significa que o Schmidt começa a fazer uma operação extremamente improvisada. Então, tecnicamente, o Schmidt voltou para a cirurgia nesse episódio porque ele operou a própria mãe para garantir, e talvez isso seja o que ele precisava para ver como ele é um médico bom e para ele retomar a confiança dele na medicina. Bom, conversa vai, conversa vem com o Hamilton, com o Richard. O Richard acaba descobrindo da proposta de emprego e ele conta dessa proposta para Bailey. A Bailey, gente, tá num momento muito sobrecarregada dentro da série, porque olha o tanto de coisa que tá acontecendo com ela. O hospital tá com uma terrível falta de médicos, eles estão extremamente sobrecarregados. Ela acabou de perder o Reyes e tudo mais, e eles estão com falta de médicos, tá muito severa a situação. Além disso, tem todo o drama dela em relação à guarda da Prue, né, da filhinha dela. Então, tem muita coisa acontecendo na vida pessoal da Bailey também. Nesse episódio, a Bailey tá tendo que praticamente sozinha garantir, tentar salvar da forma que ela consegue o sistema de ensino do Grey Sloan. É muita coisa na Bailey, e quando ela descobriu que a Meredith possivelmente também vai abandonar, agravando duas coisas, que é a relação dela, porque ela gosta muito da Meredith, ela ama demais a Meredith, ela não consegue se imaginar trabalhando sem ela, porque ela faz parte da família dela. Mas também somado ao ponto de que eles já estão em um momento que faltam médicos no hospital. Então, putz, é muita coisa. Vocês percebem quantas coisas estão acontecendo com a Bailey de uma vez só. Em um momento de estouro da Bailey, eu acho que a gente nunca viu ela num estado tão severo e gritando e falando coisas terríveis pra Meredith. Ela soltou algumas palavras que, assim, tá dividindo muito os fãs de Grey's Anatomy, porque metade dos fãs acham que o que a Bailey falou são fatos e que ela estava certa, e outra metade acha que a Bailey exagerou um pouco. Handsome attending all around the hospital, right? Breaking all the rules, having sex in cars, no one and nobody else matters. It doesn't matter that he's your boss, not that he's already married. É como ela tá vendo essa situação, como se a Meredith quisesse ir pra Minnesota porque agora ela tá com o Nick e ela continua aquela mesma garota das primeiras temporadas que abre mão das suas coisas pelo cara que ela tá se relacionando e tudo mais. Então, essa foi a crítica que a Bailey apontou, pelo menos na minha interpretação.
interpretação do que ela falou. Ela disse de uma forma bem pesada, assim, bem dura mesmo, sem poupar palavras, e a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, um dinheiro muito grande e tudo mais, mas a percepção que a Bailey teve, eu vou falar pra vocês o que eu acho disso. Eu acho, gente, que a Meredith não tinha que ir pra Minnesota não, mas a proposta e a razão pela qual ela está cogitando deveria ser muito mais em questão do que ela pode fazer pela medicina do que se o Nick tá lá e se ela vai ter mais tempo pra passar com ele. Acho que isso não deveria nem ser colocado em questão, até porque, ai, pelo amor de Deus, né, gente, não precisa disso. A gente quer ver romance, mas precisa de tanto drama. A gente quer um romance... Não, na verdade a gente quer um romance com bastante drama assim. Então pode continuar, viu, Grey's Anatomy? Estou gostando. Não tenho críticas sobre isso. Assim, por 2 segundos a minha chave desligou e eu tava me sentindo na realidade. Mas em Grey's Anatomy a gente quer os dramas mesmo. Comenta aqui pra mim se você acha que a Bailey disse coisas duras demais ou se você acha que a Bailey estava na verdade certa. Eu quero saber qual a opinião de vocês. Eu acabei nem dando a minha opinião. Minha opinião é que eu acho que a Meredith tá sim sendo influenciada pelo fato do Nick estar em Minnesota, e eu acho que eles podiam deixar mais claro, pelo menos, que se a Meredith realmente está cogitando é por causa do trabalho e não por causa do Nick. Mas, né, é só a minha opinião, acho que cada um vai ter uma visão diferente e tá tudo certo. Eu super respeito a opinião de vocês e imagino que vocês também vão respeitar a minha. E mais nisso tudo, a Bailey entrou em um estado de colapso. A gente até ficou bastante preocupado porque lembrou daquele episódio que a Bailey teve um ataque, né? Então, putz, será que a Bailey tá tendo outro ataque por causa do estresse? Bom, não se preocupem porque depois dos exames, ela estava dentro do hospital, foi atendida pela Meg e tudo mais, realmente não havia um risco de nada mais grave. O que a Bailey teve, aparentemente, foi um ataque de pânico, mas há sim razão para se preocupar, porque pelo que tá acontecendo com a Bailey, a quantidade de coisas que está acontecendo mais pra frente nos próximos episódios, pode ser que a Bailey sofra algum tipo de problema mais grave, porque é muita coisa, gente, é muita coisa que a Bailey tá passando. E a atuação da Chandra Wilson, da atriz da Bailey nesse episódio, sempre me deixa muito feliz e pensar em como que essa atriz é talentosa. Sempre que ela tem uma oportunidade de brilhar, ela pega e arrasa muito, da mesma forma que nesse episódio ela deu um show de atuação, principalmente naquele colapso dela com a Meredith e tudo mais, foi um show de atuação. Bailey! Okay, sit down. Let's page cardio. Bailey? No fim desse episódio nós tivemos referências às primeiras temporadas, mostrando como o Richard é um médico lendário, sim, não dá pra gente apagar o legado dele, por mais que o método Weber tenha sido tão polêmico. Gente, o que o Richard já passou nessa série inteira é muita coisa pra se resumir apenas aquilo, e esse episódio veio fazer questão de mostrar o lado dele também, o lado do Richard, mostrar que o Schmidt também teve a parcela de culpa dele, mesmo na minha opinião, eu ainda acho que o método Weber havia assim muitas falhas e que o que aconteceu com o Schmidt não pode ter só uma culpa do Schmidt, tem também uma parcela muito grande do método Weber. Aconteceu um erro de julgamento, mas eu não acho que seja um erro de julgamento assim causado por maldade, foi realmente porque o Richard confiava demais nos alunos dele, e é uma coisa que ele sempre fez, né? Ele sempre confiou e deu muita autonomia para os seus residentes. No final do episódio, o Richard teve quase que uma alta porque tava tudo certo com ele. Ele não tem que se preocupar porque o julgamento dele tá normal, ele pode continuar atuando na medicina perfeitamente, tá tudo certo com o Richard. E pra finalizar, como eu tava falando pra vocês, a Bailey vai descobrir qual foi o resultado das avaliações, será que o sistema de ensino vai fechar ou não. E basicamente elas dizem que o sistema de ensino é incrível. Based on my visit today, I can unequivocally say that when it comes to resident well-being, that Gray Sloan Surgical Department is, well, one of the best that I've seen. Nesse episódio, a gente conseguiu ver bastante de como os médicos amam esse hospital, como os médicos se respeitam e como é um ambiente muito bom para se trabalhar comparado a outros lugares. No entanto, mesmo com tudo isso, eles estão com falta de médicos e eles não têm atendentes o suficiente para garantir que os residentes tenham um ensino adequado. Então, simplesmente é impossível que eles mantenham o sistema de ensino do Grey Sloan rodando porque eles não têm médicos o suficiente. E aí entra numa questão, gente. A forma deles resolverem isso é trazendo médicos para ocupar as vagas que estão disponíveis no hospital. E assim, né, abrem várias oportunidades deles trazerem personagens antigos. Eu não sei se
é o momento, se eles pretendem fazer isso agora, mas poderiam trazer Arizona para pediatria, poderiam trazer Cali para orto, se bem que eles já têm o link, então realmente eu acho que orto é um lugar que não tá faltando médicos, mas podiam trazer a Arizona, podiam trazer a April, mas é muito difícil, até porque a April, a forma que o arco dela se encerrou, ficou muito preso com o do Jackson e a gente já tem uma médica na plástica agora. Bom, eu não sei o que eles podem fazer, mas talvez uma oportunidade seja deles recrutarem novos médicos e novos personagens entrando no elenco regular da série. Eu não vejo acontecendo agora, eu não sei como é que eles vão resolver isso. Realmente tem um grande ponto de interrogação, não sei como é que a Bailey vai trazer médicos, talvez ela não traga, talvez o sistema de ensino feche, indo contra tudo que eu imaginava e esperava. Eles podem me surpreender, eu realmente não sei o que esperar disso, a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. O transplante do órgão de porco deu super certo, a Meredith fica super orgulhosa e tudo mais, e no fim do episódio, depois da notícia de que o sistema de ensino pode realmente fechar, a Bailey teve essa cena aqui que vocês estão vendo agora, que pra mim foi um pouco preocupante, porque parece que alguma coisa mais grave pode acontecer mesmo no futuro. Ela tá numa fase muito complicada. Eu tô bastante preocupado com o que pode acontecer com a Bailey, porque é simplesmente coisa demais na cabeça dela. E bom, gente, esse aqui foi o episódio 15 da 18ª temporada. Como eu disse pra vocês, episódios de meia temporada nunca dá pra gente ficar esperando muita coisa, porque são aqueles episódios que estão só com o terreno começando ali, porque vai virar com os mais interessantes aqueles episódios, são os episódios mais intensos, né? Toda temporada tem isso, mas de forma alguma esse aqui foi um episódio razoável, muito melhor que o episódio 14, que o episódio 14 pra mim foi bem chatinho, mas esse aqui já foi mais legal, porque conseguiu trazer mais a Meredith, conseguiu trazer mais a relação da Bailey, e as cenas de show de atuação da Chandra Wilson nesse episódio valeram muito a pena. Não esquece que tem o link aqui na descrição que vai te ajudar a como assistir a 18ª temporada, onde os episódios já chegaram aqui no Brasil. Se cadastra pra você começar a assistir e colocar os episódios da 18ª temporada em dia. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, amigos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.